Olá, alunos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso sobre matemática. Neste curso, agora vamos iniciar o estudo da função afim, capítulo 3 da nossa atividade. Espero que você já tenha feito as lições anteriores e que aproveite esta lição, porque ela será muito interessante. Eu sou o professor Gleice e vou te ajudar nesta sequência. Vamos então? O que seria uma função afim dentro daquilo que a gente já estudou no nosso curso de funções? A função afim é uma função que possui uma característica especial, e é isso que nós vamos ver agora. Por exemplo, o consumo de energia elétrica segue o padrão de uma função afim. Mas aqui tem até o exemplo de uma bomba enchendo um reservatório, também segue esse padrão de função afim. A função afim geralmente ela tem essa característica. É uma função que a gente chama de primeiro grau, onde o maior expoente que você vai ter por x é 1, ela vai ter um valor aparecendo ou não, multiplicando o x, e um valor somando ou subtraindo este resultado. Então, uma função afim completa ela é composta de duas partes. Essa parte dependente do valor da variável x e essa parte independente da variável x. Nós vamos entender como isso funciona. Seu gráfico geralmente é uma reta, tem que ser uma reta. Então, ela pode estar em todas as direções. Aqui nós temos esse exemplo. É uma função que o gráfico vai subindo, parte de 250 e vai subindo indefinidamente. Então, uma função, para ser função afim, ela tem que ser uma reta. São exemplos de funções afim, né? Por definição. É toda a função f de x, onde você tem essa estrutura, ax mais b. Vamos pegar aqui nosso caderno, ok? Então, a função afim, como está dito aqui, ela vai ter que seguir esse formato, f de x igual a ax mais b, onde esse a é um valor que multiplica x e este b é um valor independente que a gente chama. Então, a e b são números, ok? A e b são números. E nós temos algumas características que podem acontecer com A e com B que a gente vai estudar. Então, olha só que o nosso livro traz. Nós temos aqui a função f de x igual a x menos 5. Vamos colocar ela aqui. Ó. F de x igual a x menos 5. O x não aparece nenhum número, mas toda vez que não aparecer, o coeficiente existe e é 1. Sempre vai ser assim. Aqui você tem o termo independente, menos 5. Veja que na fórmula geral, o b tinha que ser positivo. Se o número aparece negativo, é porque b é negativo. Neste caso, é menos 5. Então, os dois coeficientes são 1 e menos 5, e a função tem o formato f de x igual a x mais b. Vamos pegar um outro exemplo aqui também, o livro traz esse aqui, ó. M de x igual a menos x é uma função afim? Sim, olha só, f de x, f não, deixa eu desfazer, m de x igual a menos m, menos x, menos x. O b não existe, ó, não tem nenhum valor, então ele é zero. E o a, por não ter número, mas ser negativo, é o menos 1. Da mesma forma, eu poderia ter uma função, vou criar aqui, n de x igual a 1 meio de x mais raiz de 7. É uma função afim? Sim. Esse é o a vale meio, e este é o b, que vale raiz de 7. Ela tem que ter os dois termos ou não ter, ele pode não aparecer quando o b for zero, nesta igual a este caso aqui que aparentamos. Uma das características dentre as funções afins que existem, nós temos a função linear. A função linear é toda função afim cujo valor de b é zero. Olha o gráfico dela. Ela passa pelo eixo, mas ela só tem a inclinação. Então vamos pegar aqui uma função linear. Vou colocar aqui, ó. Função linear. Ela tem o formato f de x igual a ax. O b necessariamente é zero. Como exemplo, a gente pode colocar aqui a função f de x igual a
2x. O a vale 2 e o b é 0. Essa é uma função afim. E aqui nós temos uma função x menos 5, que é uma função afim completa. Essa aqui é a linear. Outro tipo de função também que nós temos da função afim é a chamada função identidade. O que é uma função identidade? É uma função onde o b é 0 e o a é 1. Ela passa bem no meio do primeiro e do terceiro quadrante. Olha só. Então, a função identidade, deixa eu colocar aqui. Função identidade. Ela é uma f de x com ax mais b, porém b é 0 e a é 1, já é pré-definido. Então, um exemplo disso é a função, eu vou colocar g de x igual a x. O a vale 1 e ela não tem b, então ela é chamada de função identidade. Quando esse valor de a muda de 1, ela é uma função linear. Quando o a muda de 1 e o b assume um valor, ela é simplesmente uma função afim. E tem uma outra característica também que pode acontecer, que é a função constante. O que é uma função constante? Onde o a é 0 e o b assume qualquer outro valor. Veja que ela é uma reta que fica paralela ao eixo x. Então, olha só. Nós podemos ter aqui a função constante. Você tem o f de x igual a ax mais b, onde a é 0 e b é diferente de 0. Então, você tem aqui a função, vou pôr aqui como h de x sendo 3. Essa é uma função constante. Veja que cada uma tem seu nome dentre as funções que nós estamos estudando. Nós temos a afim que é chamada linear, a afim que é chamada identidade e temos a função constante. Uma função f de x, ax mais b é função igual a 0, é chamada de função constante. Vamos ver os seus gráficos como se comportam novamente. Veja só, aqui nós estamos no GeoGebra novamente. Vamos fazer a primeira função, a f. Eu vou chamar de a de x, para representar uma função afim normal. A de x vai ser igual a 2x mais 5. Eu acho que era essa que a gente tinha lá. Veja, uma função completa aqui, ó. Ela tem o termo a, o termo b e como ela se comporta. Ela é deslocada do encontro dos eixos e ela, nesse caso, ela é uma reta função crescente que passa pelo ponto 5 aqui e é um ponto aqui. Eu vou colocar a função linear f de x igual a só 2x. Olha a diferença. Ela tem a mesma inclinação, ela é vermelha, tem a mesma inclinação, porém ela passa em 0. Porque ela não tem o b é quem desloca ela nesse eixo, a gente vai entender isso depois, mas ela passa, como não tem, ela passa sempre em 0 e tem essa inclinação. Se a inclinação aqui fosse maior, por exemplo, um 3, ela era mais em pezinha, tá vendo? 23 ficou nesse caso. Deixa eu só deixar o 3. Aí, ó, ela inclina um pouco mais. Nós também podemos ter a função identidade, eu vou chamar i de x. Vai ser igual a apenas x. Essa é a identidade. Ela é roxa, veja, ó, ela passa pela origem, ela divide no certinho o quadrante. Pode ver que ela sempre vai encontrar com as projeções semelhantes. 2 com 2, 3 com 3. Então, ela vem do infinito para o infinito no meio do quadrante certinho. E nós vamos ter a c de x, que eu vou chamar de constante, que é a função que não tem o valor de a. Ela tem apenas um valor para a b. Então, ela passa aqui, ó, que nem c de x é 5. Ela é 5, ela não tem nenhuma inclinação, ela não toca o eixo x e é só paralelo ao eixo x. E cruza apenas pelo eixo y. Essas são as funções afins, as funções iniciais, eu espero que você tenha entendido. Essa é só uma apresentação inicial e a gente vai aprofundar o estudo dela nas próximas videoaulas. Valeu e até lá!